Olá, ouvintes, boa noite. Sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino, programa dedicado a falar sobre saúde e bem-estar da mulher. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, pós-graduada em psiquiatria e hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é essa sexualidade da mulher 40+. E eu trouxe para uma convidada super especial para conversar com a gente sobre esse tema, que é a psicóloga e sexóloga Valquíria Fernandes. Valquíria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Por favor, se apresente para o público. Sim. Muito obrigada pelo convite, né? Inicialmente, estou adorando estar aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo legal, porque a questão da sexualidade, ela tem que ser conversada, ela tem que ser passada para as pessoas, para a gente quebrar várias questões de impacto, né? Sim. Então, eu sou psicóloga, né? Com mais de 40 anos que eu atuo nessa área, mais de 40 mil casos atendidos. Sou especialista em terapia de casal e em terapia sexual, que trabalho com as disfunções sexuais masculinas e femininas também, né? Então, assim, é muita estrada, muita história ouvida, muita gente tratada, né? E eu adoro essa área porque é muito legal você sair do zero com uma pessoa e transformá-la como uma pessoa mais legal na área sexual e pessoal também, né? Conjugal e tudo mais. E Valquíria, muita gente acredita que a sexualidade feminina ela acaba com a chegada da menopausa ou depois dos 40 anos. E de onde vem essa ideia tão equivocada que ainda persiste? Toda a questão da sexualidade, ela passa em primeiro lugar pela nossa educação. E é uma educação que eu chamo de deseducação, né? Porque a gente aprende muito mais coisas que nos fazem não ter um bom exercício da nossa sexualidade, do que nos ajudam a ter uma sexualidade plena e satisfatória. Mas mesmo assim, vamos falar de educação então. Então vem muito daí. Na realidade, assim, a gente tem um padrão de educação onde a mulher não aprendeu a gostar de sexo e a se permitir a tirar prazer dele. Então, normalmente, isso vem desde a infância, com famílias que têm uma educação mais reprimida, né? Que proíbem as coisas e a menina não pode se tocar, se é flagrada, ela é repreendida. E também quando está junto a isso, a questão religiosa. Né? Nada contra a religião, tá, gente? Mas a questão é que quando coloca o sexo como proibido antes do casamento, a mente da mulher entende aquilo. É como se fosse assim, o sexo é proibido, ela põe o ponto ali. Por que eu afirmo isso? Porque uma grande parte das mulheres que depois que se casam, elas não conseguem virar essa chave. Sabe? Falar, não, agora eu tô casada, agora eu posso. Muitas não conseguem. As que conseguem, ótimo. Mas as que não conseguem, continuam levando isso. Então, independente da idade, isso às vezes já começa cedo. Agora, quando a mulher chega aos 40 anos, é uma questão que você for olhar na nossa história, a terapia hormonal, por exemplo, ela foi divulgada no Brasil a partir de 1960. Então, o que era a sexualidade das mulheres antes disso? Algumas nem chegavam à menopausa, porque elas morriam cedo também, né? Então, houve um avanço muito grande na medicina sexual e tudo mais. Então, hoje a mulher pode ter uma sexualidade após os 40 anos de uma forma mais legal. Mas vem esse tabu. 40 anos a mulher já está velha, 30 anos já não pode mais ter filho. Isso tudo está sendo desconstruído, graças a Deus, né? Sim, com a evolução, né? Que eu acho que as mulheres, até essa saída para o mercado de trabalho também trouxe, não trouxe? Sim, que independência, autoconfiança, né? Isso tudo interfere na sexualidade, como a forma como ela se vê, né? E eu fico pensando assim, então muitos problemas da mulher na sexualidade às vezes começam na juventude, né? Pelo que você está me contando. Começa na infância. Na infância, né? Na forma que é introjetada a questão sexual, sem perceber. Né? Porque ninguém fala assim, olha, sexo, ninguém fala. Mas a maneira que as coisas são colocadas, sabe? Isso é uma coisa meio que é como o suor, vai brotando da pele, não é uma coisa que sai assim. É tudo muito subentendido, não é nada falado às claras para a mulher sobre o corpo delas. Não, mas vai ficando guardada na mente daquela criança, aos poucos, se aquilo é uma coisa que é estimulado, que é aceitável, aceita ou não, entendeu? E você acha que ainda é um tabu essa questão assim, da sexualidade no pós-40 anos, por pensar assim que a mulher acabou, assim, pós-menopausa ali, que sua vida sexual dela teria acabado, que ela não porque já tá ou velha demais, nesse sentido?
Valquíria? Eu acho que, de novo, a gente cai o seguinte: quando a gente fala da sexualidade da mulher após os 40 anos, a gente tem que saber como é que foi a sexualidade antes dos 40 anos. Entende? Por quê? Aquela mulher que aprendeu a gostar de sexo, aprendeu a colocar a sexualidade dela como algo bacana, prazeroso, ela, quando chega na menopausa, ela tem um declínio hormonal que afeta o desejo, ela tem um declínio hormonal que atrapalha o sono, a pele, o humor, Sim. tudo Sim. Afetado ali, tá? De forma negativa, né? Sim. Então, assim, realmente ela tem essa questão. Agora, passa pelo seguinte: aquela mulher que teve uma sexualidade mais bem trabalhada, mais bem desenvolvida, e que aprendeu que o sexo para ela é uma coisa que ela pode ter o direito de fazer e de tirar prazer, quando ela chega na menopausa, ela tem esses decréscimos hormonais, ela não se contenta, ela vai atrás de um médico, ela vai buscar uma reposição, ela vai buscar um tratamento, para quê? Para ela voltar daquele up que ela tinha antes. Agora, aquela mulher que não gostava muito de sexo, quando ela chega na menopausa, é como se ela falasse assim: ai, agora a natureza eu já encerrei. Eu já despendurei as chuteiras, agora eu não preciso mais. E o que acontece? Aí ela realmente não busca, ela começa a engordar, ela começa a ter problemas de humor, né? E se ela está, no caso, num relacionamento, o homem está com as taxas hormonais lá em cima, sempre, praticamente. Como é que fica esse desequilíbrio? Né? Isso. Então, é o que eu falo sempre: a coisa começa lá no comecinho da nossa vida. Isso vai afetar o relacionamento, isso que você disse, né? Da mulher estar com a baixa da libido e o homem ainda... Isso, sim. E até falando dessa questão da baixa da libido, seria as principais causas, assim, tem as causas hormonais, né, Valquíria, de baixa de libido, igual na mulher 40 mais precisa repor, mas tem questões também, igual você está falando, psicológicas também, né? Às vezes pode ser efeito de remédios, também eu vejo muito isso, que eu falo no consultório, muitas mulheres me queixam isso, que às vezes começa algum antidepressivo, você deve saber, né? Aí causa uma queda da libido, então tem questões de medicamentos, hormonais, mas também, às vezes, o psicológico pode interferir muito mais, não é? Ótima pergunta, Jaqueline, porque veja bem, eu considero que sejam 3 fatores que explicam um pouco mais, definem e explicam a questão do desejo sexual da mulher. Um é esse que eu te falei, da educação, que vem do começo, né, que aquele é guardado. O outro é essa questão hormonal, sim, porque com o desequilíbrio hormonal, que ela perde um monte de coisas, não só o desejo, o desejo também é afetado. E isso que você falou também, incluindo aí a questão da medicação, porque a gente sabe assim, que alguns antidepressivos, né, que tem a recaptação de serotonina, né, e tem os tricíclicos, e tem os que não. Então, os que afetam não só o desejo, pode afetar inclusive a condição da pessoa ter orgasmo. Porque ela não consegue aumentar o nível de excitação para chegar ao orgasmo. Então, bloqueia aquilo dali. Então, o que é importante? Mulheres, quando vocês forem ao médico, né, doutora? Sim, é isso. Quando você chegar lá você vai procurar um remédio para tratar da sua depressão, não se esqueça de falar para o médico o seguinte: olha, é possível você me arranjar um remédio que não afete a minha libido, que não interfira negativamente na minha parte sexual? Porque aí o médico vai lembrar de fazer isso. Porque qual que é a preocupação da psiquiatra quando vai trabalhar a depressão? Não, você quer tratar só o humor, melhorar o humor. E você não se preocupa com essa parte. Eu falo assim, eu até me coloco, porque às vezes eu não pergunto sobre essa parte da sexualidade, da libido. Mas você foi procurada para aquilo. Doutora, eu estou com depressão. Você fala: eu vou tratar a depressão. Mas cabe a pessoa saber disso. É igual um homem quando vai no neurologista, vai tratar, por exemplo, da pressão alta. Doutor, esse remédio interfere na ereção? Porque o médico vai tratar a pressão dele. Isso. Né? Então vocês estão certos. Só que cabe a paciente ter uma instrução para falar: olha, tem algum remédio que não afeta a libido? Porque tem. Que afeta, às vezes afeta menos, eu falo assim, que afeta menos, dá menos efeito nessa parte sexual, então é possível. Os mais modernos hoje que estão chegando no mercado, estão com menos efeito colateral nessa parte, então é possível, assim. E conversar, ver opções, às vezes, né, essa troca, ou reduzir dose, tem opções para quando o remédio interfere. A outra questão que eu vejo, então, colocando a questão da educação juntamente com fatores, aspectos religiosos, daquela forma que eu expliquei, as questões hormonais, né? E eu acho que um terceiro fator que tanto importante quanto todos é a qualidade do relacionamento conjugal.
Porque não adianta, gente. Olha, homens e mulheres são diferentes, muito diferentes em várias coisas. Então, o homem, como ele é muito prático, muito genital, muito visual, a mulher, ela é o quê? A sexualidade da mulher começa lá embaixo, nos pés, sobe, e do café da manhã até a noite. É toda a questão de como essa mulher é tratada, como aquele parceiro escuta ou não aquela mulher, né? Porque às vezes a mulher quer falar uma coisa, ela não quer uma resolução, às vezes ela até sabe o que ela vai fazer. Ela só quer escutar. É ser ouvida. E o homem não tem muita paciência para isso, né? Sim. Então, a qualidade dessa relação conjugal é muito importante. Não adianta você estar com seus hormônios ok, sua reposição hormonal em dia, você aprendeu a gostar de sexo, e se você sente que no seu relacionamento sexual você está com um cara agressivo, um cara que não olha o jeito de falar com você, um cara que grita com você, que não te escuta, que sai andando. Entende? Então não há desejo que não tem clima, né? No lugar desse, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não olhar só um aspecto. Achar que é só o aspecto orgânico, só o aspecto do remédio. Tem que ver esse do relacionamento, acho que é importantíssimo, não é, Valquíria? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer: como a gente pode ter até viver com uma sexualidade mais leve, mais plena, nessa fase 40 mais, pensando na mulher, o que ela pode fazer para ter? Na realidade, eu vejo que é a fase que a mulher está mais propensa a isso. Porque ela já atingiu uma maturidade, ela já sabe o que ela quer e o que ela não quer, e ela normalmente já se desagarrou aquelas travas familiares. Entende? Que às vezes você traz na sua adolescência, na sua infância, na sua juventude, muito presa ao que eu posso, não posso. Nossa, pensar, se meu pai me imaginar fazendo isso. Entende? Então a mulher de 40 anos é a melhor mulher do mundo, gente. Mais 40, porque ela já é uma mulher mais bem resolvida, de modo geral. Né? Então ela estaria mais própria, mais pronta para ter um exercício mais legal da sexualidade e viver isso com mais prazer. Sim, porque ali ela já soltou dessas amarras dos tabus, está mais livre, se conhece mais também, né? Conhece o próprio corpo, fundamental, né? Sabe o que dá prazer para ela, o que se permite mais, talvez, né? Valquíria também. Então, acho que isso... tudo isso vai contribuir para ter uma sexualidade mais plena nessa fase, né? Você botou um ponto, eu queria entrar um pouquinho mais em detalhe. A importância da mulher se conhecer, né? Conhecer o próprio, não só se conhecer de modo geral, mas conhecer o próprio corpo. Por quê? Muitas mulheres colocam o prazer delas na responsabilidade do homem. Gente, é tão claro, olha só, o que o homem aprende na maioria das vezes? Entenda que tudo que eu estou falando aqui, gente, não é preto ou branco, é de uma forma geral o que mais acontece. Então, por exemplo, o que de modo geral o homem aprendeu na questão sexual? Muitos homens aprenderam a iniciar a vida sexual em prostíbulos naquela época mais anterior, né? Hoje o uso da pornografia, então ver filmes onde é só aquele bate-bate, aquela socação. Você não vê um filme pornô mais erotizado, mais com preliminar. Você não vê normalmente isso. Embora tenha os vídeos caseiros, mas também não passa por aí. Então esse aprendizado do homem, ele vai chegando na hora do sexo, normalmente ele se preocupa muito com a seleção dele. Quando ele já parte logo a penetração. É uma grande maioria dos homens que faz isso. E o que acontece com a mulher? Como a sexualidade dela é mais num todo, né? Ela precisa de um tempo para ela se desligar daqueles afazeres domésticos, das preocupações, trabalho, filhos, e entrar ali para entrar naquele clima, né? Então ela precisa desse tempo, muitos homens não têm. Então o homem vai chegando, já vai penetrando, já vai... gente, sinceramente, o homem tem que aprender muito. Sobre... E a mulher falar até com o homem sobre como ela gosta, né? Como ela gostaria que fosse. Se ela gosta, ela se conhece, ela pode falar com ele, ela já sabe como onde ela gosta de ser tocada, de que forma, com que movimento. Então, é uma comunicação que tem que ser feita. A mulher não pode passar isso para a responsabilidade do homem, porque a gente tem uma educação que a gente acha que o homem está pronto para o sexo toda hora.
Não é assim, não é assim. O homem também precisa de uma coisa ali para acolher também nesse sentido. Apesar da educação dele ter sido assim, né? Mas ele também. Né? Não, mas vamos continuar esse assunto, né, sobre sexualidade, né, no próximo bloco. Vamos num breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. Hoje falando sobre sexualidade feminina após 40 anos. Hoje, e com uma convidada super especial, que é a Valquíria, que é psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. E falando sobre casais, eu queria, assim, uma dificuldade que eu vejo às vezes das mulheres, das minhas pacientes, é de comunicar com o parceiro. Até a gente estava falando até um pouquinho disso no bloco anterior, de falar, de expressar seus desejos, os limites, falar o que... Eu vejo essa dificuldade das mulheres. Como que pode melhorar isso, nessa comunicação com o homem sobre o que deseja? Porque às vezes está casada há muitos anos e ainda tem não conversa sobre questões do sexo. Sim. A gente esbarra de novo na questão que eu estava falando da repressão, da introjeção, como é que introjetou essa questão da sexualidade, a pessoa se dá o direito ou não, né? Porque a mulher que ela aprendeu a gostar de sexo e se dá o direito ao prazer dela, ela também consegue expressar para o outro, olha, eu gosto assim. E tem a questão também que o homem, às vezes, assim, a mulher tem que ter muito jeito para falar, porque se ela falar como se estivesse dando a entender que ele está errando, que está dando uma aula, já era. Né? Já era, não vai escutar. Então, talvez seja melhor, por exemplo, ao invés de falar assim, quando você me toca assim, não tá certo, não sei o quê. Eu falei assim, olha, quando você, ou se ele não faz o que ela quer, eu gostaria muito que você me tocasse dessa forma, eu acho que ele dá mais tesão, eu acho que ia ficar mais gostoso pra gente, entendeu? Mas isso parte muito dessa questão que eu falei, né? Do quanto que a mulher admite falar disso. E tem pessoas, gente, que às vezes, assim, até no consultório, para começar a falar disso, elas ficam muito presas, porque a gente entende que a base não foi bem trabalhada, entendeu? Então, assim, o que fazer nessas situações, né? Eu acho que quanto mais o casal se comunicar, conseguir conversar e falar disso, o que gosta, o que não gosta, o que não gosta de uma forma mais, né? Falando, eu prefiro dessa forma. Então, assim, eu acho que aí a coisa vai fluindo. Porque às vezes o homem também, a mulher acha que o homem sabe tudo, que o homem está pronto. Não está não, gente. O homem também está aprendendo aquilo. E outra coisa, as mulheres não são iguais. Sim. Por mais que o homem fale assim, ele já transou com muitas mulheres na vida. Mas cada mulher é uma mulher. Cada é única, né? Então aquela mulher que ele está ali, ela pode responder de um jeito diferente. Não é não tem um protótipo ali. Então é conhecer, é conversar, é ouvir. O homem que ouve bem uma mulher, que trata com carinho, ele abre as portas para o sexo. Com certeza. Com certeza vai ter. Com certeza. Ele fecha também. Quando é o contrário, né? Aí a mulher... Às vezes dentro do casal assim, poxa, mas ele só pensa em sexo, me trata mal o dia inteiro, a gente não consegue nem conversar, e de noite fica atrás de mim querendo. Aí não tem clima, né? Não tem nada que resolva, não tem... Não, e até... E como que a terapia pode ajudar? A terapia de casal, né? Você é terapeuta, né? Como a terapia pode ajudar nesse processo, cara? Muito, porque a gente aprende, então, a pegar, pelo menos, com aquela pessoa, qual que foi essa história de vida dela, quais os registros que ela traz, né? E eu trabalho com a cognitivo comportamental, que é uma técnica, uma abordagem mais específica, onde a gente trabalha muito a ligação do pensamento da pessoa com o comportamento dela. E o que eu chamo de pensamento? É tudo que ela foi interpretando ao longo da vida. Então, quando o sexo foi interpretado dessa forma negativa, vai ter um comportamento de se fechar. Então, a gente trabalha essas crenças que foram colocadas, a gente faz a pessoa questionar essas coisas, porque eu falo que é igual uma roupa, né, Jaqueline? Essa roupa sua aí, quando você era criança, não te servia. Não. E aquela que você usava quando era criança, não serve mais. Então, o que a gente trouxe lá da nossa infância, que não nos fez bem, vamos parar e vamos pensar, isso hoje, eu como uma mulher de tantos anos, uma mulher madura, mais resolvida, isso me serve? Eu estou hoje com um relacionamento que eu estou gostando, estou achando legal, eu tenho que me proibir dessas coisas ainda hoje? É um questionamento. A terapia ajuda um pouco ajuda nesse sentido, e ajuda a trabalhar a relação conjugal. Porque é tudo ligado. Tudo ligado, entendeu? E também a atividade da pessoa também, tudo. Você
acha que às vezes até requer também um acompanhamento psiquiátrico, assim? Tem casos que precisa? Em casos, sim, né? Acompanhamento médico, no caso de trabalhar com os homens, né? Mas isso daí, a gente, por exemplo, eu tenho mais de 40 anos nessa prática clínica, então a medicina sexual sempre fez parte dos meus estudos. Qual que é a diferença de uma pessoa procurar, por exemplo, um psicólogo que vai trabalhar a parte emocional e psicológica, e trabalhar um psicólogo que seja sexólogo? Porque a gente, enquanto sexólogo e psicólogo, a gente teve a formação em psicologia, mas a gente aprendeu a medicina sexual. Então, assim, eu sei discutir alguma coisa de medicamento com você, que é médico, psiquiatra, eu sei os efeitos de algumas medicações, e eu conversando com um urologista, eu sei quais as questões que podem levar o homem a ter um problema físico ou não. Então, muitas vezes, quando o homem me procura, o casal está com um problema de disfunção erétil, ejaculação precoce, o que for, a pessoa acha que é problema físico, só dessa entrevista, a primeira vez que eu vou conversar com ele, vou identificar as questões, eu sei fazer um diagnóstico diferencial. Ou seja, você tem condição de ter um problema orgânico ou não. Se eu suspeitar de alguma coisa, aí encaminhar, você vai encaminhar, se suspeita. Eu só encaminho após uma avaliação, se eu vir que tem a ver, que tem necessidade, né? Entendi. Que precisa, que tem uma demanda para excluir um diagnóstico porque orgânico. É uma parceria que a gente precisa de ter, né? Não, com certeza. Tem que andar junto, psiquiatria, psicologia, né? Tudo tem Até porque se eu encaminhar um paciente para você, a gente tem que combinar, Jaqueline, o cuidado com a questão do desejo, do orgasmo. Então, aí você vai pensar qual remédio que eu vou passar direitinho, né? Para não prejudicar. Porque a gente vai estar fazendo o quê? O melhor para o paciente, não? Sim. Não, e mudando até um pouquinho, assim, eu acho que uma outra coisa que eu acho que eu tenho visto muito, que é libertador para as mulheres, sejam, né, não todas as fases, mas acho que 40 mais também, questão que hoje elas estão se permitindo mais essas coisas assim, igual tem muito sex shop, brinquedos eróticos, acho que você acha as mulheres estão usando, utilizando a seu favor e ele... As que estão mais felizes, sim. Né? Porque é uma gama, é uma diversidade imensa, sabe? Mas assim, eu até acho legal quando o casal vai junto ao sex shop, sabe? Eu procuro na internet também coisas que são interessantes, porque tem muita coisa bacana. Tem. E muita coisa que a mulher pode usar sozinha e com o parceiro. Agora a gente vai numa outra questão. Tem muito homem que tem ciúmes do vibrador, sabia? Você acredita? Sério? Porque ele pensa assim, nossa, mas ela tá tendo orgasmo com o vibrador, mas não tem comigo. Então isso tudo também é trabalhando em terapia. Por que ela não tem com você? A gente tem uma estatística de que mais de 60% das mulheres do mundo inteiro não conseguem orgasmo com penetração, você sabia disso? Nossa, Deus, é muito alto. Né? Tem de outras formas, ou às vezes não tem de forma nenhuma. Então se ela está usando o vibrador, ainda que seja para penetrar, o que está acontecendo ali que ela tem com o vibrador e não tem com o parceiro? Então, para entender, né? Aí entra a questão do conhecimento do próprio corpo também, para ela saber mexer do jeitinho certo e o jeito que o homem faz, porque o filme pornô é só aquilo, né? Sim. É a bateção. Você já sabe de alguma mulher que se masturba assim no clitóris? Não. Uma mulher que não faz assim no clitóris. A gente sabe. Então a gente tem que aprender a transpor essa sensação desse estímulo do clitóris indiretamente com a penetração. E aí a terapia sexual ensina, né? Então é bem profundo, assim, né? A gente olha tudo, né? Não. E eu falo assim que você estava falando de que 60% as estatísticas, né? Mas eu já vi uma estatística que parece assim também que muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida, né? Não é alto esse número? Eu não lembro exatamente qual que é a porcentagem, mas eu vi que era bem alto, assim. Esse 60% que eu falo é o seguinte, de orgasmo com a penetração, mas tem uma grande parte também que não tem de jeito nenhum. De jeito nenhum, ou né? Só tem com sexo oral ou com masturbação. Aí tem muitas que nunca tiveram na vida. Aí a gente esbarra naquela questão que eu te falei, da educação, de como é que ela colocou aquilo e da falta de conhecimento do próprio corpo. Entendi. E não é por vamos dizer, um transtorno? Não. A gente não pode confundir, até pra gente tratar, a gente tem que saber o que é uma disfunção sexual ou não. Entende? Então, assim, isso tudo a gente olha na consulta, na anamnese que faz aí. Porque tem situações, assim, por exemplo, essa mulher não tem orgasmo com esse parceiro.
Não tem Mas ela já teve com outros. Aí é problemático. Da mesma forma que o homem tem um quadro de disfunção erétil, mais com essa mulher do que com a outra. Então, assim, o que é que a gente considera disfunção? Tem que ser algo que acontece de forma recorrente na vida da pessoa e que para ela é um problema. Que causa sofrimento para ela. Sofrimento para ela. O que não é disfunção são coisas que ocorrem, que podem, às vezes, é para um ajuste aqui, um ajuste ali, que a gente tem que entender e trabalhar. Mas não é algo que está ali tão incrustado, sabe? Que causa tanto sofrimento. Às vezes causa uma falta de adaptação. Então a gente tem que distinguir o que é disfunção e o que não é. Mas a gente trata dos dois. Trata dos dois, né? Tem que tratar. Tem que tratar, né? Mas quando causa sofrimento, então que a gente chama de disfunção. Sim, que sim. É de uma forma recorrente, né? Que não. E assim, então vamos para um breve intervalo, né? Agora voltamos no próximo bloco para falar mais sobre sexualidade da mulher, né? E vamos falar assim, já trazendo assim orientações para essa mulher, o que ela pode fazer para melhorar. Tá bom. Então, Kiri, já voltamos. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, hoje falando sobre sexualidade da mulher 40+. E eu tô com uma convidada, que é a Valquíria, que ela é psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. E nós falamos já, né, nos outros blocos sobre as dificuldades que a mulher enfrenta, mas vamos falar também sobre soluções, né, o que a mulher pode fazer para se conhecer mais, para melhorar essa parte da sexualidade, para ter vínculos mais fortes, duradouros com o parceiro. De novo, né, a gente tem que sempre focar no que essa mulher traz. Então, assim, se essa mulher foi uma mulher que ela introjetou a questão da proibição sexual, ela interpretou o sexo como uma coisa que é pecado, que ela não deve fazer. Gente, parece que a gente está falando coisas que não existem mais. Século, não sei o que já passou. Mas isso fica lá na mente, né? Então, se a mulher traz isso ainda, a primeira coisa é trabalhar isso. Então, como é que ela vai trabalhar isso? A terapia existe para isso, para ajudar a pessoa a se desvincular dessas coisas que estão trazendo sofrimento, estão causando um comportamento inadequado, né? Que não está legal. Então, a primeira coisa é buscar uma ajuda especializada, porque se você está com problema de coração, você não vai procurar um médico que não é especialista. Você não vai no ortopedista, você vai no cardiologista, né? Você tem... Então, assim, tem que saber, daí que a importância desses programas, para divulgar, que tem pessoas que tratam disso, né? Eu, por exemplo, né? Sim, depois deixa até seu arroba, seu Instagram. Vou deixar. Aí eu falei arroba, eu posso deixar um arroba de um grande médico também, porque já que a gente está falando de ter sexualidade de mulheres 40+, Pode. Gente, procura o Instagram do Dr. André Vinícius. Não sei se eu sigo ele, ele é ótimo. Ele é ginecologista e ele é especialista no tratamento de mulheres na fase de menopausa. Então isso é muito ótimo. importante as mulheres acima de 40 anos ou mais começar a segui-lo, sabe? Porque ele fala muita reposição hormonal, ele fala de um monte de coisa. Então, assim, são coisas que a pessoa vai entendendo do assunto e vai ajudando. Então, se puder deixar até o arroba dele, depois eu deixo o meu também. Então, assim, é importante procurar pessoas que entendam do assunto, do tema. Trabalhar para ir direto ao ponto. Porque às vezes eu falo assim, a pessoa fala assim, mas eu já procurei. Mas procura uma pessoa que não capacitada, não é, né? Não mexe daqui da forma que poderia mexer. Porque não é qualquer psicólogo, né? Às vezes tem que ser um psicólogo como você, que é sexólogo, que é especialista. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o curso de psicologia, a gente aprende, por exemplo, eu dei aula na faculdade numa matéria que chamava Psicologia do Comportamento Sexual. Dei aula na Newton de Paiva para o último ano de psicologia durante 5 anos. Era, e ainda é, eu acho que ainda é, a única faculdade de Belo Horizonte, não sei se outros estados ainda, que tem essa matéria, essa disciplina, gente. Então, no curso de medicina você não vê, não. No curso de psicologia você não vê, então não adianta a pessoa ser médico ou psicólogo só. Tem que ter especialidade. Você não entendeu nada disso, então tem que ser uma especialização, né? Aí a pessoa tratar daquilo. Então, a primeira coisa é procurar um especialista. Segunda coisa é ver como é que está aquela questão na vida do casal. Porque às vezes não é só a mulher buscar ajuda. Mas o homem também vai ter que buscar ajuda, né? Eu, por exemplo, eu muito raramente eu atendo a pessoa que me procura e fecho o tratamento nela. Por quê? Porque eu preciso saber o que está no entorno. Então, se eu noto que a questão do casal tem que ser trabalhada, eu às vezes mesclo terapias, sessões com o casal e sessões individuais. Ou pelo menos eu chamo o parceiro
ou sozinho, ou com a mulher, para eu entender o que está ali naquele quadro. Se vai precisar trabalhar especificamente ou não, mas é diferente. Entendeu? Mas a gente não pode isolar o parceiro. Por quê? Porque a questão sexual ela não está só no corpo da pessoa, ela está no relacionamento, ela está em tudo. Envolve várias coisas, né? Não adianta só, às vezes, a mulher ir lá tratar, se o homem não tratar também, o casal não vai dar match, né? Não vai... E alguns homens existem, né? Assim como algumas mulheres, quando chamam um homem que tem uma disfunção erétil, a mulher fala, não, isso não é problema meu. Então a gente tem que, a questão da educação, gente, né? A gente tem que... Aí eu falo, não, pelo menos deixa eu conversar com ela uma vez só. Então, se ela não quer nem aparecer na consulta, eu falo que eu posso mandar um áudio pra ela, aí eu explico. Entendi, da importância de que, por que ela também você tem que entender também o casal, né? Não é só tudo junto, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar, nessa questão assim, da mulher, igual você falou, dos tabus, como que ela pode fazer, vamos supor uma ouvinte que está aqui escutando, e tem muitos tabus, muita vergonha, o que ela pode começar a fazer para ir se soltando mais, para deixar de lado essas limitações aí? Bom, a primeira coisa, a terapia é o mais indicado, né? Porque na terapia a gente vai trabalhar essas crenças que foram arraigadas, que estão arraigadas, e que na maioria das vezes são crenças irracionais. Então, quando você confronta aquela crença, você vê que às vezes ela não faz sentido nenhum, e você vai trabalhando com a pessoa ali. Agora, vamos falar daquela pessoa que não tem condição de fazer uma terapia. Como é que ela faz? Então, o que eu sugiro? Siga a doutora André Vinícius, né? Me siga no Instagram. Sim. Então, assim, ela vai buscar informações que são disponíveis, né? De graça. Então, ela vai procurar informações adequadas, vai ler coisas que às vezes a gente sugere nos programas, no Instagram, né? Então, assim, ela vai conseguir se instruir um pouco, porque muita coisa que vem, que se permanece, é porque falta de conhecimento. Então ela tem como ir colocando a situação ali, pelo menos para ajudar. E trabalhar com o parceiro. Diálogo, falar, olha, isso aqui eu não estou achando que está legal, vamos tentar fazer diferente. Olha, eu estou com uma dificuldade, eu não consigo ter um orgasmo. Ah, mas por quê? Porque outra coisa que o homem fica muito chateado, porque ele aprendeu que o orgasmo da mulher é responsabilidade dele. Então, se a mulher não tem orgasmo, ele acha que ele foi incompetente. Gente, e nem sempre é assim. A maioria das vezes não é assim. E como o empoderamento sexual da mulher, ele pode fortalecer ela em outras áreas da vida, como profissional, nos relacionamentos, na saúde emocional também? Sim. Eu falo o seguinte, Jaqueline, a gente não é uma pessoa na cama e outra pessoa fora dela, né? O que você é na vertical, enquanto você está trabalhando no dia a dia ali, se comunicando, você é na horizontal quando você se deita, quando você está com seu parceiro ali para ter um sexo. Então você não muda de roupa, digamos assim, você é a mesma pessoa. Então, se a pessoa trabalha essa sexualidade dela, o não trabalhar deixa o quê? Afeta a autoestima, afeta a autoconfiança, tudo para baixo. Né? Agora, trabalhar, você dá um up em tudo. Você se sente uma mulher mais autoconfiante, você se sente uma mulher mais alegre, porque o sexo ele dá energia, o sexo é bom para a nossa saúde mental e física, né? Melhora tudo. E também eu trabalho muito na terapia a questão da assertividade. A pessoa saber falar não, a pessoa saber o que ela quer, o que ela não quer, a pessoa saber se comunicar de forma clara e assertiva com o parceiro. Então, quando a mulher é trabalhada nisso tudo, isso vai irradiar em outras áreas na vida profissional. Ela vai ser uma mulher mais segura de si, ela vai saber delegar as coisas, ela vai saber comunicar com o outro, né? Ela não engole sapo, mas ela não é agressiva. Ela sabe falar com jeito, sem humilhar o outro, mas ela, com respeito, ela sabe falar. Então, melhora em tudo. Então, podemos dizer que sexo é vida, né? Sim. Né? Porque você fica mais viva realmente, você fica mais alegre, você conversa com mais naturalidade, você sorri mais, você tem mais ânimo, você sai de manhã para trabalhar, você quer uma coisa melhor, você dá uma transada gostosa, aí você tem uma relação legal com seu parceiro, você vai trabalhar mais feliz, né? Então assim, quando o sexo não tá bom, a vida da pessoa, os problemas ficam mais difíceis de serem encarados e resolvidos. Porque a pessoa, ela vai murchando, né? Agora, quando a pessoa tem uma vida sexual bacana, ela fica mais tolerante para as dificuldades da vida. Isso aí não tem que nem discutir, gente. Isso é... isso é ótimo, né? Então. E é bom, né? Sim. Então, um recadinho final para as ouvintes, para elas
o que você gostaria de deixar como recado final, como uma reflexão para os ouvintes? Eu gostaria de falar o seguinte, gente, seja homem ou mulher, mas a gente está falando mais de mulher, a gente não pode deixar o que a gente aprendeu que nos fez mal, levar isso para o resto da nossa vida. Se não foi legal, vamos mudar, vamos trabalhar, vamos melhorar, né? Porque a sua vida muda em todos os sentidos, então vale a pena. Busque ajuda, né? Sim. Eu estou aqui para isso. Meu Instagram. Deixa o seu Instagram, fala o seu Instagram. Meu Instagram é doutora Valquíria Fernandes, Valquíria com W e com K e com 2 S no final. Porque se você colocar Valquíria Fernandes, vai ter paisagista, vai ter fisioterapeuta, mas é doutora Valquíria Fernandes, com W e K e 2 S no final. Ai, ótimo, né? Ótimo. Então, e ali tem muitos vídeos que são educativos. Sim, né? Sim. O perfil dela é ótimo. Já aprende um pouquinho mais sobre, né? Eu acho que é aprender sobre, não sei, eu complementando, eu acho que é aprender sobre, a mulher precisa aprender sobre ela mesma, né? Assim, sobre o próprio corpo, o autoconhecimento. Você tocou numa coisa importante, eu trabalho muito com terapias. Porque se você não se conhece, você não sabe como é que você funciona. Você já ouviu uma pessoa falar assim, muito comum, você já deve ter ouvido várias pessoas falando, nossa, falar da gente é tão difícil. Isso. Só é difícil para quem não se conhece. Sim. E para quem se conhece, você deixar, ela não para de falar. Verdade, verdade. Não é? Sim, então vamos... O conhecimento é tudo na vida. Todas as suas escolhas estão relacionadas a isso. Sim, vamos buscar, né? Tanto que você faz uma coisa virar problema ou não, entendeu? Vamos buscar, né, esse autoconhecimento, né? Então isso é muito importante. Então, muito obrigada, Valquíria. Nossa, eu que agradeço, gente, a oportunidade, e sempre que precisarem, estarei aqui. Ai, ótimo, foi ótimo. Mas chegando ao final, mais um episódio do Equilíbrio Feminino. Foi um prazer ter você aqui comigo, ouvinte. E até a próxima semana. Um forte abraço.